Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Eu estou realmente muito feliz por voltar a este posto de luz. Se os donativos forem correspondentes à alegria que eu percebi enquanto você lia a lista, está feito o trabalho. Hoje a gente vai trazer um pouquinho de evangelho. Corria o reinado do imperador Augusto, quando todos deveriam fazer espécie de um recenseamento na sua própria cidade de nascimento. Herodes era o rei de Jerusalém. E José e Maria saíram para cumprir esse dever cívico. E quando se fala em dever cívico, eu penso na minha adorada pátria Brasil, que agora está tentando reerguer-se das dificuldades imensas que nós nos enfiamos através de uma eleição, não é? E o dever cívico é algo muito sério. E eu fiquei muito consternada de não estar no meu país para poder votar. Quando combinei, eu não associei a data, mas o segundo turno me aguarda e eu vou tentar votar 2 vezes. Mas Jesus e Maria saíram de Nazaré, uma pequena cidade da Galileia, e foram para Belém, na Judéia. Era em Belém que José e Maria tinham que se registrarem. Cada um se registrava nesse recenseamento em sua própria cidade. E é exatamente nesta viagem que Jesus nasceu. Até hoje, os historiadores se dividem se ele nasceu na Galileia ou se ele nasceu em Belém. Não importa. O importante é que ele nasceu. E naquela noite que ele nasceu, um anjo aparece para os pastores que dormiam, velando o seu rebanho de cabras. O anjo aparece e diz: eis que vos trago uma boa nova de grande alegria. Acaba de vos nascer hoje o Salvador, o Redentor. Então, nós percebemos que a frase ela contém um erro, porque o verbo nascer é um verbo intransitivo. Ele não exige complemento. Não é como o verbo gostar, que é um verbo transitivo. Gostar de quê? Gostar de quem? Nascer é nascer, pronto. Fulano nasceu. E, no entanto, ao anunciar aos pastores o nascimento de Jesus e darem glória a Deus nas alturas e paz na terra e boa vontade para os homens, eles dizem, vos nasceu. E nesta expressão, onde o verbo nascer ganha uma intransitividade com Jesus, Jesus nasceu para quem? Jesus nasceu para quê? Então, o vos nasceu significa ali toda a transcendência do fato de Jesus ter nascido. Nasceu para cada um de nós. Vos nasceu. Os nossos filhos nascem para nós. Fulano nasceu. Jesus não. Ele não nasce para o pai e para a mãe. Ele nasce para toda a humanidade. Isso significa que o nascimento de Jesus afeta a mim, afeta a você, afeta a cada um de nós. Ele veio trazer para cada um de nós a redenção. Então, ele é o nosso redentor pessoal. Ele veio para entrar em cada coração.
Ele veio para trazer o reino de Deus à terra e ele vai conseguir instalar o reino de Deus na terra, porque o reino de Deus é construído dentro de cada coração. Então, nós precisamos de individuar esse nascimento de Jesus e percebermos toda a magia desta individualização. Nós precisamos de pensar muito sobre este fato. Não somos 200 bilhões de pessoas. Não somos, nós somos cada um filho de Deus, e para cada um de nós, o nascimento de Jesus tem que ser uma questão pessoal. Para muitos, Jesus ter nascido ou não ter nascido não fez a menor diferença na vida deles. Mas nós que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, nós que estamos buscando na religião o caminho da nossa felicidade e do nosso crescimento, para nós, Jesus ter vindo é um fato muito relevante. E nós, graças a Deus, conseguimos dar grande importância a este fato e à mensagem que Jesus trouxe para nós. E a importância que nós vamos dar ao fato de Jesus ter vindo à Terra, levá-lo em consideração para as nossas cogitações mais íntimas, para toda e qualquer atitude de nossas vidas em todos os momentos. Isso vai depender do grau de evolução em que cada um de nós se encontra. E nós devemos pensar muito de como somos privilegiados por Jesus já ter vindo à nossa casa planetária. Existe um livro chamado A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, o guia espiritual de Chico, onde Emmanuel, nessa obra magistral, ele faz um resumo da história da civilização no decorrer do despertar da religiosidade de todos os povos. E ali, Emmanuel nos relata que a preparação para o nascimento de Jesus levou aproximadamente 1000 anos. O planejamento encarnatório de Jesus. Foi, então, discutido todos os espíritos que viriam junto com ele, que teriam um papel importante no divulgar da sua mensagem, no nascimento dessa mensagem. Todos os fenômenos que aconteceram, porque, vejam, a gente escuta assim, um anjo apareceu para os pastores e disse isso e isso. Não é fácil preparar a materialização de um anjo. Quais eram os pastores que estariam ali para receber a primeira mensagem? Não é fácil, de repente, ouvir uma voz direta. Então, todos estes fenômenos foram planejados com muito esmero. Aqui se fala esmero? Então, tira o acento, por favor, gente. Tira o acento circunflexo da palavra. Então, foi muito trabalho para limpar a atmosfera psíquica de Nazaré, de toda a Palestina, para que o mestre pudesse chegar. Então, chega Jesus aí, trazendo a sua mensagem de amor e paz para a terra. E dentro desta mensagem, todo o poder de transformação que ela encerra. E chega Jesus aí e nos apresenta uma vida pública de apenas 3 anos. E o Novo Testamento nos apresenta 26 curas. Teria vindo Jesus à Terra apenas para deixar relatado 26 curas?
apenas para falar um discurso envolvente e arrebatador? É claro que não. É claro que Jesus veio com todo o poder de transformação da sua mensagem e da sua palavra. É claro que um trabalho esta organização para que ele chegasse, estava chegando então ao planeta o espírito mais elevado que o planeta pudesse receber. Então, este alguém muito especial, o ser mais evoluído que a Terra já recebeu, chegou com uma grande preparação. Preciso abrir um parênteses para dizer que todos nós aqui reunidos também tivemos a nossa programação reencarnatória. Para todos nós, foram delineadas, antes de renascermos aqui, quais os aspectos mais importantes que nós teríamos a enfrentar, quais situações difíceis nós deveríamos passar, quais seriam os nossos familiares mais próximos, quais seriam os nossos amigos mais próximos, e o que a espiritualidade superior esperava de cada um de nós. Todos nós tivemos esta preparação, esta programação. E quando a gente sente aquele vazio, que não sabemos de onde vem, quando nós sentimos que ainda não encontramos o nosso lugar no mundo, é porque nós estamos fora do que prometemos fazer. Estamos longe do que pretendíamos alcançar. Então, o vazio é fruto desse desvio de uma determinada programação. E nós não estamos falando aqui, meus queridos, claro que não, sobre o destino pronto, sobre o destino traçado. Nós estamos dizendo que, de acordo com o ensino que os Espíritos nos trouxeram, principalmente no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, nós todos tivemos programados alguns detalhes importantes da nossa vida. E a vinda de Jesus exigiu 1000 anos de preparação. E ele não veio aqui apenas para dizer frases de efeito, um discurso bonito, com forte poder emocional sobre nós. Ele veio realmente para vivenciar o Evangelho, a verdade, o amor. Ele veio com todo este poder de convencimento para nos convidar a ele. E ele disse palavras de vida eterna, e na prece do Alexandre era como se nós ouvíssemos de novo o convite do Cristo: venha, venha, em qualquer tempo, em qualquer espaço. Então, nós precisamos estudar as Escrituras, nós precisamos estudar Kardec, nós precisamos estudar as obras de Chico Xavier, as obras do Divaldo Franco e de outros, para poder conhecer esse Jesus. Porque aprendemos, conforme a questão 625 de O Livro dos Espíritos, que Jesus é o modelo e guia da humanidade. E modelo é o que a gente copia para fazer igual. E guia é o que a gente segue. E ninguém copia e segue o que não conhece. Ninguém copia o que não ama. Então, nós precisamos de conhecer Jesus, conhecer a sua mensagem, para poder, então, a gente encontrar a tão sonhada felicidade que insistimos em buscar em outros sítios, como vocês dizem. Insistimos em buscar nas ilusões da vida que passa tão rápido. Insistimos em buscar na satisfação dos próprios desejos. Insistimos em buscar em 1000 lugares menos onde ela está. E isso acontecia conosco até Jesus começar a fazer a diferença na nossa vida. Então, a gente vai encontrar em Jesus, e principalmente à luz da doutrina espírita, que o Evangelho não é chicote,
conforme nos apresentaram na Idade Média. O Evangelho é consolo, é colo de mãe, é o lugar para onde a gente vai correr em todas as dificuldades, porque religiosamente estávamos acostumados a ver no Evangelho o arreio, algo que cerceasse a nossa liberdade e nos fazia crer que éramos as pessoas mais inferiores do mundo. E hoje, à luz da doutrina espírita, nós percebemos com alegria que não importa as virtudes que ainda não temos. O importante é que nós já estamos onde estamos. E, com certeza, num passado muito recente, nós éramos muito piores do que somos hoje. Então, no Evangelho do Culto do Lar, na casa da querida irmã Ludovina, que nos recebe em Aveiro, a gente falava que, às vezes, quando nos defrontamos com as palavras de Jesus e nos vemos tão longe do ponto de partida, tão longe do ponto de chegada, a gente está mais pertinho do ponto de partida do que da perfeição que nos aguarda, que nós não devemos deixar que o desalento tome conta de nós. Naquela reclamação infinda, como eu sou imperfeito, como eu sou isso, como eu sou aquilo. Não importa o que fomos até agora, importa o que queremos ser daqui para frente. Importa que nós já caminhamos e já estamos acordados em direção à luz. É isso que conta. É isso que conta. Não são as culpas, os remorsos, os arrependimentos que não vão nos levar em lugar nenhum. É preciso de ter esse ânimo. Não, eu sou joia, eu já caminhei um pouco. Você está me achando horrível? Você não me conheceu antes. Você não me conheceu antes. Você está me achando tão cheia de defeitos, você não sabe como é que eu era na encarnação passada. Então, a gente está caminhando, graças a Deus, Jesus vai continuar cada vez mais tendo espaço no nosso coração e nas nossas atitudes. Porque a gente vai cada vez se convencendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida e vale a pena segui-lo. Meu pai apresentava para a gente uma simbologia que creio que ele deve ter lido em algum lugar, mas eu não encontrei ainda essa fonte. Ele dizia que existem três fases na nossa vida no que diz respeito à nossa religiosidade. Na primeira fase, a gente entra para uma religião. Na segunda fase, a religião entra dentro da gente. E falta a terceira fase, que é aquele momento onde o que aprendemos começa a sair de dentro de nós, sendo mais felizes e fazendo o mundo ao nosso redor melhor do que era, porque a gente está ali atuando. Então, a gente tem que perceber que fase que eu estou. Eu entrei para a doutrina espírita, ela já entrou em mim, ela já está saindo de mim. Então, a lição que nós vamos refletir hoje está em Mateus capítulo 5, versículo 41. Disse Jesus: e se qualquer um te obrigar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2 milhas. Jesus disse: se qualquer um te obrigar a caminhar com ele 1 milha, caminhe 2. Obrigar, constranger. Que situação é esta? São aquelas coisas que nós temos que fazer e que não fazemos naturalmente. Fazemos porque somos obrigados. Não fazemos espontaneamente. Então, está se tratando de algo que eu não gosto de fazer. É algo que não me dá prazer.
é algo que não é uma atitude natural em mim. Então, se alguém pedir a mim que tenha atitudes que ainda não são espontâneas no meu comportamento, se alguém me obrigar a isso, eu preciso de pensar muito bem nessa situação, porque quem que nos obriga? Quem que nos obriga a sermos bons? Ninguém. Ninguém consegue obrigar a outra pessoa. Sempre que a vida nos exigir atitudes cristãs, de tolerância, de fraternidade, de solidariedade, de ajuda, sempre nós vamos poder nos desobrigar daquelas situações, quantas vezes o nosso egoísmo sugerir, quantas vezes a nossa intolerância ordenar, tantas vezes a nossa má vontade em fazer o que as pessoas estão nos pedindo, em fazer o que a vida está exigindo de nós, nos autorizar a não cumprir com aquela obrigação, com aquele dever. Então, nós vivemos cheios de desculpas. Olha, você pode visitar fulano que está no hospital? Você pode passar a tarde fazendo companhia, orações, levando ânimo? Nossa, não vou poder. Não vou poder. E aí você tem um monte de desculpas para aquele momento, para aplacar a própria consciência, que nem sempre segue. Nem sempre a gente consegue aplacar. Então, a gente vai se colocando, às vezes, em algumas situações onde agimos por vingança, sem nem percebermos que estamos vingando. Uma pessoa te pede um favor e você diz: eu não vou fazer. Eu não me sinto na obrigação. Outro dia eu pedi a ele isso, isso e isso, e ele não fez. Outra hora, a gente encontra um amigo, um irmão, até dentro da casa espírita, e negamos a suavidade de um sorriso, porque outro dia ele falou uma coisa X que eu não gostei. Então, a gente vai vingando, a gente vai se negando, e nada nos obriga. Então, nós começamos a selecionar as pessoas que merecem o nosso carinho, a nossa fraternidade, a nossa solidariedade. Nós selecionamos as pessoas que merecem ser tratadas de uma forma muito delicada. Nós vamos selecionando. E chegamos ao ponto, às vezes, de dizer: fulano não merece. Fulano me pediu isso, mas ele não merece. Então, a gente volta para o princípio do versículo de hoje. Jesus disse: se qualquer um, ele não nos pede que sejamos cristãos, que sejamos afetivos, que sejamos fraternos, só com quem merece. Ele fala: qualquer um, mesmo aqueles que não mereçam a nossa consideração, mesmo aqueles que não mereçam a nossa gratidão. Então, se qualquer um me pedir para caminhar uma milha, me pedir um favor, me leve até ali na esquina, eu vou ter que levar até mais longe um pouco, porque o ensinamento de Jesus nos conduz em outra direção. Então, quem que nos obriga a caminhar as milhas sugeridas por Jesus? O teor de religiosidade que já está iluminando as nossas consciências. Aí a gente se sente obrigado. Eu estava me lembrando aqui, Fernando, você estava fazendo uma campanha, lá em Pedro Leopoldo, há um espírita, sensacional, a simplicidade, ele tinha uma padaria. A simplicidade
a humildade daquele senhor. E ele é um grande troféu da nossa casa espírita, porque ele é um cidadão que lida no comércio e é cristão em todos os momentos da sua vida. E a caridade que ele pratica todo sábado à tarde, levando todos os filhos que trabalham com ele numa Kombi cheia de pães e vai para a periferia distribuir e forma aquela fila enorme, todos que passam veem aquela caridade ali ostensiva, aquela caridade material de forma ostensiva. E todos que passam sabem que aquele ali é um espírita. E então um clube de serviço chamado Lions, tem aqui, chamaram o senhor Jacques para ser homenageado pelo cidadão que ele era. E ele não queria ir. Ele não queria ir, apesar de todo o meu respeito por ele. Ele veio me perguntar se eu achava que ele deveria ir. E eu o incentivo a ir, porque ele era uma pessoa que estava representando uma religião. Eu peço a ele que vá representar a nossa religião e vá receber o prêmio. Ele me diz, eu só vou se você for e agradecer para mim. Seu Jacques, não faz sentido eu levantar, se eu estou em tantos filhos, mas eu já perguntei, eles são todos tímidos. Seu Jacques, eu vou com o senhor, mas não faz sentido. Vai e fale do seu coração. Não, você que vai falar. E lá fui eu para o jantar do Lions, toda emperequetada, para poder agradecer em nome do seu Jacques. Mas, durante todo o tempo que eles o homenageavam, eu estava segurando na mão dele e rezando, pedindo a Deus que o encorajasse. E, no momento que eles terminam a homenagem, ele levanta para pegar um troféu, uma coisa assim, e eu fico. Eu não vou com ele lá na frente. E ele não teve outra situação a não ser pegar o microfone. Quando ele começa a falar, ele diz assim, gente, eu não queria falar, não. Célia que veio para falar. Eu não queria falar, não, porque eu não sei o que eu vou falar. O que eu vou dizer? Eu não sei por que vocês estão me homenageando. Eu não fiz nada além do meu dever. Pronto. Eu nunca fiz nada. Eu não sei por que vocês estão me homenageando. Eu simplesmente estou cumprindo o meu dever. Oh, gente, que coisa maravilhosa. As pessoas choravam de ver aquela simplicidade. Então, ele era um homem que se sentia na obrigação de alimentar as pessoas. Ele se sentia na obrigação. E ele não sabia por que aquela homenagem. Então, foi aquela humildade tão genuína, aquele coração tão puro, e ficou esse exemplo marcado no meu coração. Ficou esse exemplo marcado para todo sempre. Quem nos obriga? Quem nos obriga a silenciar na hora que a gente sabe que a palavra não vai ajudar em nada? Quem nos obriga a aceitar o destempero, a imaturidade espiritual do outro? Quem nos obriga a ser cada vez mais tolerantes com a indigência alheia? Indigência espiritual? Quem nos obriga a escutar com paciência as mesmas reclamações todo dia? Quem nos obriga a suportar as pessoas agressivas ao nosso redor? Quem nos obriga a suportar o desprezo, o descaso de alguns? Quem nos obriga? A nossa consciência iluminada pelo dever cumprido. A nossa consciência iluminada pelo Evangelho. E queira Deus que possamos nos sentir cada vez mais obrigados a vivenciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero minha consciência me acusando de inércia, de desleixo
Eu quero minha consciência me alfinetando a cada manhã que eu acordar, para que eu continue no meu bom propósito de atender a questão, por exemplo, 132 de O Livro dos Espíritos. O que você veio fazer na Terra? Por que a gente vem para a Terra? Para aprender a amar, para crescer espiritualmente. É para isso que a gente veio. Então, eu vou contar uma história. Eu vou contar uma história para sintetizar mais ou menos esta mensagem que eu tão singelamente tenho apresentado aqui para vocês. Uma história que vai mais ou menos elucidar o que nós estamos tentando refletir na noite de hoje. O andar uma milha. Por que Jesus coloca este exemplo? Com sua sabedoria de mestre, ele escolhe sempre situações do dia a dia das pessoas, para que elas pudessem compreender a mensagem profunda que ele trazia. Então, andar uma milha era algo imposto pelas autoridades romanas aos judeus. Os judeus tinham que deixar tudo o que estivesse fazendo se um romano, podia ser de um soldado ao imperador, se um romano chegasse e dissesse: anda comigo até ali na frente, 1 milha, carregando a minha bagagem, carregando a minha mala. E o judeu era obrigado a abandonar o que estivesse fazendo, ou, do contrário, ele teria a pena, inclusive, de prisão. E, dependendo da autoridade que ele negasse caminhar 1 milha, ele poderia ser condenado à morte. 1 milha tinha aproximadamente 1.478 metros. Então, o judeu tinha que carregar a bagagem de um viajante durante 1.478 metros. E eles iam contando os passos, porque eles eram obrigados a caminhar 1 milha. A situação era esta. Então, eu vou contar a história de um menino de uns 13 anos, judeu, chamado Rubem. Rubem gostava de ficar sentado mais ou menos perto da sua casa, numa encruzilhada da estrada, onde passavam caravanas, passavam pessoas sozinhas viajando, e ele gostava de ficar, então, nessa encruzilhada, porque dali ele podia ver as pessoas que apontavam lá longe, as caravanas, e ele ficava maravilhado assistindo aquilo. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha jogo, não tinha nada. O divertimento desse jovem era ficar vendo os viajantes. E, naquele momento que ele estava ali, ele percebe lá de longe vindo alguém. E ele olha e fala: eu sei quem está vindo ali. Eu conheço aquela roupa. Quem está vindo ali é um soldado romano. Odeio os soldados romanos. Eles tiram a nossa liberdade. Nós somos obrigados a pagar impostos ao governo deles. Nós somos obrigados a obedecer às leis deles. Eu odeio todos os romanos. E eu odeio esse soldado que está chegando aqui. Nisso, o soldado vai se aproximando, chegando cada vez mais perto, e aproveita aquela esquina, aquela encruzilhada, para colocar a sua bagagem no chão e descansar um pouco. E Rubem, então, continua a olhar para o soldado, vibrando aquelas energias tão horrorosas que ele enviava com seus pensamentos de ódio e de revolta. E, naquele momento, o soldado, então, atraído por aquela força, vira para ele. Já aconteceu com vocês isso? Vocês estão num ambiente e, de repente, você é atraído para um lado e encontra um olhar terno,
mandando vibrações boas para você. E de vez em quando você vira e encontra aquele olhar de secar pimenteira. Sabe qual? Aquele que dói até a nuca. Então você é atraído por aquelas vibrações, não é? Então o Rubem mandava um pensamento tão de ódio que acaba o soldado percebendo que ali, sentado à toa, tinha um jovem de 13 anos, até já fortinho, que conseguia carregar alguma coisa. E o soldado fala: ei, menino, vem cá. Rubem então se assusta e quer não atender, mas ele sabia que ele não poderia desobedecer. E ele vai cabreiro, ele vai devagar e vai se aproximando do soldado, e o soldado diz: pega minha bagagem e caminha comigo 1 milha. Rubem sabia que ele não podia sair fora daquela situação, ele conhecia a lei romana. Ele sabia que ele precisava obedecer. Ele estava sendo obrigado a caminhar 1 milha. Então, ele vai, ele pega a bagagem e começa a caminhar, pensando: mas vou caminhar só 1 milha. Ele não pode me obrigar a caminhar um passo a mais. Só 1 milha. E vai pensando: só 1 milha, só 1 milha. Não caminho 1 segundo a mais. E, de repente, o Rubem passa por uma planície, onde, dias antes, ele viu um profeta nazareno, que atraía multidões, e este profeta se chamava Jesus, e estava ensinando alguma coisa. E então ele brincava por ali, naquelas planícies, com outros 2 amigos, e eles pararam, atraídos por aquela multidão, e parou, escutou Jesus. E quando ele estava caminhando com o soldado romano, ele pensa que ele tinha visto Jesus. E pensa: por que eu estou lembrando de Jesus agora? Por que eu estou lembrando daquele profeta? Ah, já sei. Eu estou lembrando dele porque ele falou alguma coisa a respeito de milha. O que mesmo que ele falou a respeito de milha? Ah, eu me lembro. Jesus disse que se alguém nos obrigasse a caminhar 1 milha, nós deveríamos caminhar 2. E ele mandou que a gente amasse os inimigos. Eu olhava para o soldado e pensava: mais cara aqui. Mas ele mandou. Ele mandou fazer o bem aos que nos odeiam, nos perseguem e nos caluniam. Jesus mandou. E parecia que o povo todo estava disposto a entender aquilo como sendo uma ordem a ser seguida. E vai pensando nos ensinamentos de Jesus. E vai pensando, ainda sem saber se ele um dia teria condições de amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, falar como Jesus falou, sorrir como Jesus sorria. Ele não tinha a menor esperança de conseguir seguir Jesus. E nesse íntere, o soldado fala: menino, oi, para, você já caminhou 1 milha, me dê a bagagem aqui. E o menino diz: uai, já? Eu nem percebi, eu vou mais adiante com você. Olha que extraordinário, que quando você está naquela situação limite, sendo cobrado, se você parar e pensar em Jesus, se você pensar como é difícil amar, como é difícil tolerar, Jesus mandou e tal. Só de pensar, você já consegue fazer, sem nem perceber. Só dele pensar. Eu achei muito engraçadinha essa parábola da vida moderna. Porque o menino fala: Jesus mandou. Ah, mau inimigo, quem que vai dar conta? Mas só dele estar pensando, a esfera de Jesus toma conta dele. E ele diz para o soldado romano estarrecido, ele diz: eu vou mais um pouquinho, eu nem estou cansado. Eu nem percebi que já tinha andado tanto. O soldado estranha, porque até então aquele menino estava indo resmungando: só 1 milha, só 1 milha. E o menino não tinha falado nada com ele. O soldado estranha.
Porque então Rubem olha para o rosto daquele soldado pela primeira vez e percebe que aquele soldado era pouco mais velho que ele, e percebe o cansaço no rosto do soldado. E pergunta para o soldado: o senhor já viajou muito, não é? Ele diz: muitas e muitas milhas. Eu estou indo para Roma. Nossa, mas é muito longe. Roma é muito longe. E o soldado: mas eu preciso ir. E o soldado, o menino diz: eu tenho muita vontade de viajar também. Mas a minha família é assim, assado e tal. E o soldado começa a contar para o menino as viagens que ele já havia feito. E ali, então, eles vão caminhando, agora juntos, conversando, trocando ideias, se aceitando. E o tempo passa rapidamente. E o soldado não resiste e pergunta: me diga uma coisa, menino, por que você ofereceu para levar a minha bagagem uma outra milha? Ah, porque outro dia eu passei aqui, tinha um profeta nazareno mandando que a gente fizesse isso. E também pedindo a gente que amasse o inimigo. E pedindo isso e pedindo aquilo. E o soldado fala: que coisa dura que o seu profeta te pediu. Que coisa dura que o seu mestre te pediu. Ele te pediu que amasse os inimigos? Ele pediu. E o soldado: poxa, eu queria conhecer esse mestre seu. Eu queria conhecer em que ele se baseia para ensinar uma mensagem tão dura. E o menino começa a escurecer e diz: devo voltar agora. O soldado pega a bagagem na mão dele, espicha a mão para ele e diz: adeus, amigo. E o menino: adeus, amigo. E quando Rubem começa a voltar para casa, ele diz: não é que Jesus estava certo? Que a gente deve caminhar a segunda milha? Não é que dá resultado? O menino pensava. Eu andei a primeira milha acompanhando um inimigo. E na segunda milha eu encontrei um amigo. E é exatamente assim que as coisas acontecem na nossa vida quando nós conseguimos caminhar a segunda milha. A segunda milha é a maior lição de tolerância, de resignação, de aceitação do próprio fardo. Porque nós sabemos que ninguém nasceu perto de ninguém por acaso. Nós sabemos que estamos no lugar certo, na família certa, na situação certa, onde a vida aguarda que caminhemos quantas milhas se forem necessárias, se fizerem necessárias. Então, a segunda milha é a maior lição que nós podemos encontrar no campo da paciência, da tolerância e da fraternidade. E Jesus, quando ele recomenda essa caminhada, é porque ele sabe que no primeiro trecho do caminho nós não vamos conseguir modificar ninguém. Nós não vamos conseguir nenhum sucesso, porque nós estamos fazendo a nossa obrigação. Você ganha o coração do outro no momento que você faz alguma coisa além do que você é obrigado a fazer. Se nós fôssemos ofertar às pessoas apenas o que eles merecem, apenas o que eles nos ofertam, nós não sairíamos do lugar em matéria de entendimento espiritual. Dentro do lar, nós somos chamados diariamente a longas caminhadas na estrada da tolerância. E isso acontece sempre. Nos relacionamentos com o próximo, nas tarefas profissionais. Quantas vezes as pessoas dão tudo de si na profissão e quando elas estão quase conseguindo algum objetivo, elas desistem. Ah, não vou mais. Não vou mais me esforçar tanto. Não vou mais fazer um tio além da minha obrigação.
E nós também desistimos nos combates à imperfeição de nós mesmos. Quando nós pensamos, não sou capaz, sou imperfeito de fato. Essas imperfeições que eu trago no meu íntimo, eu não dou conta delas. E a gente começa a esmorecer-se nos primeiros passos dessa caminhada redentora. Quantas vezes nós estamos nos sentindo exaustos na metade da primeira milha? Esquecidos que é caminhando que novas oportunidades vão surgir. Então, há quem desiste da compreensão, no momento exato que aquele seu amor quase incondicional estava conseguindo fazer alguma transformação naquelas pessoas que você é obrigado a educar, a orientar. Então, você desiste da compreensão no exato momento de colher o fruto daquele plantio que você vinha fazendo há tanto tempo. E no momento desarrazoado, você diz, agora chega, não faço mais nada. Agora chega, não tolero mais nada. Mas você estava quase conseguindo. Quase conseguindo. Então, a gente esmurece antes da hora. E então a gente vai compreendendo que é doando aos outros o que os outros não esperavam de nós, é que nós vamos levá-lo à reflexão sobre o nosso gesto de desprendimento. E ele vai começar a se sentir obrigado de ser um pouco melhor. É aquele momento que o seu exemplo é que vai transformar. Então, quando nós damos aos outros uma prova da nossa capacidade de ir além das exigências, porque a segunda milha é aquele trecho da jornada em que as mudanças que nós esperamos acontecer começam a acontecer. É só na segunda milha. A primeira milha é o dever, é a obrigação. A segunda milha é o amor que você já é capaz de despender nos corações que te rodeiam. Encerrando, então, meus queridos, vamos ver aí. Já está na hora, Alexandre. Ontem eu passei um tempão, foi um horror. Alexandre foi me xingando de onde que a gente estava? Do Porto até Aveiro. Não, ele foi me consolando. E hoje eu cheguei e perguntei, Alexandre, cadê o relógio para eu saber que hora que acaba, que eu devo parar de falar? E não tinha, ele falou, eu te dou um toque, se precisa eu vou lá e te arranco da tribuna. Então, a segunda milha. A primeira milha foi a obrigação, vamos lá. Engraçado, foi com muita alegria. Foi com muita alegria desde o princípio. Voltar a essa casa, rever vocês dois, amigos que a gente vai fazendo e viram irmãos, né? Que a gente nunca esquece. Isso aqui não é milha nenhuma. Isso aqui é o deleite da nossa vida. Eu tenho a impressão que eu entendo bem a proposta de Jesus para a fraternidade universal. Quanto mais nós nos movimentamos e vamos fazendo irmãos, mais vai ficando mais concreto nos nossos corações. Olhando vocês aqui, eu tenho a impressão que eu estou lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga. A atenção carinhosa que vocês me dispensam nesse momento, as energias gostosas que vêm, isso é estar entre irmãos, e isso é muito gostoso, não é milha nenhuma. Porque na primeira milha, nós percorremos com o passo dos homens. É assim que caminha a humanidade. A segunda milha é quando a gente começa a tentar copiar Jesus. A segunda milha é quando a religião começa a sair de você. Na primeira milha, a disciplina. Nossa, hoje tem reunião no centro. Nossa, está na hora, hoje eu tenho que ir para o centro. Ih, está tão frio, hoje eu tenho que ir para o centro. Eu tenho que ir para o centro. É a disciplina. E de tanto você se disciplinar, segundo diz Emmanuel, a disciplina gera a espontaneidade. E aí, hoje é dia de centro, não precisa nem de você se lembrar, naturalmente o seu dia já está organizado dessa forma. Então, primeiro,
a disciplina, a obrigação. Depois, a espontaneidade. E aqueles momentos deixam de ser obrigação para ser o prazer, o alimento das nossas almas. Na primeira milha, nós invejamos os outros. Na segunda milha, nós admiramos e reconhecemos a superioridade do outro. Na primeira milha, a caridade por amor a mim. Eu faço a caridade porque eu preciso de me iluminar. Na segunda milha, a caridade feita porque o outro necessita de algo que você tem. E nós não estamos falando só na caridade material. Que caridade material é dar o que se tem. Caridade moral é dar o que se é. Então, na primeira milha, a gente mal consegue tirar das nossas casas o que nos sobra. E na segunda milha, nós vamos nos doar para cada situação. Na primeira milha, a tolerância, a paciência, custosa, difícil. Na segunda milha, a compreensão. É aquela hora que o menino olha para o rosto do soldado e fala, puxa, ele é tão jovem quanto eu. Nossa, olha como ele está cansado. Então, na segunda milha, é a hora que você olha a pessoa mais difícil da sua vida e olha aquela pessoa e fala, puxa, coitado, quanta imaturidade espiritual. Que pena, ele não encontrou Jesus. Que pena, ele nem considera Jesus o seu modelo e guia. Coitado, a posição em que ele se encontra. É aquele momento que você entende o outro, compreende o outro. Na primeira milha, a fé que pede. Na segunda milha, a fé que confia. E essa é uma parte crucial da nossa religiosidade. Nós estamos desenvolvendo a nossa confiança em Deus para pedir e nos julgamos pessoas extremamente religiosas porque, diante de qualquer dificuldade, nós somos capazes de hipotecar toda a nossa confiança em Deus e pedir. E pedir que nos livre de todo o mal, e pedir que cure a vida de fulano, e pedir que resolva a nossa questão de emprego, e pedir que resolva isso e aquilo. Ah, eu sou muito religiosa, eu confio muito em Deus, eu peço, eu peço, eu peço. Na primeira milha, a fé que pede. Na segunda milha, a fé que compreende. A fé que compreende a vontade de Deus, Pai soberana, sobre todas as coisas que nos acontecem. E nós precisamos de pedir forças, pedir discernimento, pedir luz, pedir coragem para enfrentar as nossas dificuldades. Porque se nós estamos orando, pedindo que a espiritualidade venha resolver os nossos problemas, nós estamos tal e qual aquele aluno que chega em casa com o dever e pede à mãe para fazer o dever de casa da escola. E tem mãe que faz, achando que está ajudando. Tem mãe que faz. Então, o que aquele menino vai aprender se a mãe está resolvendo os problemas e as dificuldades da escola? Esta terra é uma escola. Os nossos professores ou guias espirituais não vão resolver os nossos problemas. Como uma mãe afetuosa, eles vão arrumar um ambiente para você estudar, vão te alimentar, vão te dar tranquilidade, mas quem tem que se debruçar sobre os problemas é você. Então, na segunda milha, essa fé que sabe pedir forças, mas principalmente a fé que sabe agradecer.
Na primeira milha é Deus, faça com que isso, isso e isso. Na segunda milha, meu Deus, seja feita a vossa vontade. E a fé é a segunda milha, à medida que nós vamos entranhando nos meandros das leis que regem as nossas vidas nos dois planos da existência. No momento que a gente vai estudando essa maravilhosa doutrina que neste momento nos irmana, é neste momento que a gente vai compreendendo cada vez mais e sentindo obrigado cada vez mais a mostrar o Evangelho. Convivi com Chico Xavier. E ele disse numa carta a um amigo: as pessoas que se aproximam de mim querem ler o Evangelho em minhas atitudes. Querem ler o Evangelho em minhas atitudes. Então, o Chico foi aquela pessoa que vivenciou tudo o que aprendeu. Era aquela pessoa que, nos mínimos gestos, você via a carta viva do Evangelho que ele era, como discípulo fiel que foi. E esta foi uma grande bênção na minha vida. Foi uma grande bênção para a doutrina espírita. O Chico traz uma lavra mediúnica que vem complementar todos os ensinos de Allan Kardec. Livros com um poder de consolação extraordinário. Há alguns anos, a nossa livraria do Luiz Gonzaga não tinha ainda se organizado com funcionários e eu estava aposentada, já fazia ali o meu serão de 1 às 5, algumas tardes. E sempre chegava uma senhora católica, que eu conhecia sendo católica, e comprava o livro Calma, de Emmanuel. Vocês conhecem aqui? Calma. E ia embora. Daí, umas semanas, voltava a senhora Letícia, comprava outro livro Calma. E depois de algum tempo, quando ela chegava na livraria, eu já sabia que ela queria o livro Calma. Um dia eu não resisti. Letícia, existem aqui 108 livros, ou 128 escritos, ditados por esse Espírito Emmanuel. Existem aqui mais de 50 livros de Emmanuel de facílima compreensão, de conteúdo consolador, que são iguais ao Calma. Me fala, pelo amor de Deus, por que você só compra o Calma? Ela disse, ela tinha tido um acidente na família dela, onde o marido bate o carro e a filha morre. Era uma situação muito complicada. E alguém deu a ela esse livro na época. Então, ela fala, eu dou esse livro para todo mundo que eu sei que está sofrendo, porque este livro salvou a minha vida. Eu ia me matar quando alguém chegou e me presenteou com esse livro. E foi neste livro que eu me reconstruí. Então, todo mundo que está passando por alguma coisa, eu presenteio com este livro. E como ela era católica e continuava muito dedicada à sua religião, eu não insisti para que ela lesse outros, porque são tantos, páginas consoladoras. Foi maravilhosa a obra que Chico Xavier deixou. E hoje, quando alguém me pergunta qual foi o maior legado de Chico Xavier na minha vida, diante de tudo o que aconteceu, da mensagem dos meus filhos, de tudo que ele me ensinou, de tudo que eu vi acontecer, diante de tudo, qual foi o maior legado de Chico para mim, pessoalmente? Eu digo que Chico Xavier, uma pessoa humana, ainda sujeita aos ciclos de reencarnações, ainda sem atingir a perfeição para a qual a espécie humana está destinada. Chico, uma pessoa humana, era capaz de nos amar daquela forma
tão incondicional, nos aceitar a despeito dos nossos limites, das nossas dificuldades, dos nossos equívocos. Ele nos amava incondicionalmente. Então, qual foi o grande legado dele na minha vida? Se ele, uma pessoa humana, foi capaz de nos amar daquela forma, ele me mostra, me faz vislumbrar como deve ser o amor de Jesus por nós. Como deve ser o amor de Deus por nós. Porque nós não conseguimos nos sentir amados. Amados. Quantas vezes dizemos, eu estou sozinha, eu estou sozinho, eu me sinto só. Por que que a gente ainda não conseguiu desenvolver a ponto de perceber o amor da divindade derramando a mancheias sobre nós? Qual é a nossa grande dificuldade de nos compreendermos filhos de Deus, amados por este Pai? Por que que a gente não consegue assimilar este amor e nadar no mar dessas vibrações amorosas? Por que ainda ousamos nos sentir tristes, fracos, desanimados e sozinhos? Por que que a gente não consegue se alimentar desse amor? Qual é o caminho? A gente raciocina. Se Deus é meu pai, ele é pai dele, pai dele, pai dele, pai dela também. Então, ele é pai de todos nós. Então, somos todos irmãos. E enquanto a gente não conseguir olhar o próximo como nosso verdadeiro irmão, nós não vamos conseguir viver a bênção que é ser filho de Deus. Muito obrigada, meus queridos. Que Jesus nos abençoe a todos.